No mesmo evento em que falou Lula, o secretário executivo das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Simon Stiell, fez um discurso alarmista. Segundo o chefe do órgão da ONU, se os países não reduzirem a emissão de CO2 antes de as promessas oficiais se concretizarem, o mundo estará sob risco em, no máximo, 2 anos. Colleagues, welcome to that future. The emissions curve has been bent downwards because of what was agreed in halls like this, with governments legislating and markets responding. But I'm not sugarcoating it. We have so much more work to do. We must move much, much faster on both reductions of emissions and strengthening resilience. The science is clear. We can and must bring temperatures back down to 1.5 degrees Celsius after any temporary overshoot. Lamenting is not a strategy. We need solutions. Muito bem, sobre esse assunto agora, o nosso contato é com o climatologista Ricardo Felício. Ricardo, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bom tê-lo conosco, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa. Bom dia, Daniel, bom dia aos telespectadores do Jornal da Oeste. Estamos aqui para falar um pouco sobre esse assunto, mais uma vez. Pois é, Ricardo, no seu mais recente artigo no nosso site, revistaoeste.com, o senhor comenta aquela carta que foi enviada à sede da ONU, está aí a imagem, para a área de alimentação de agricultura por um grupo intitulado Coalizão CO2, que contesta justamente essa narrativa dominante sobre essas alegadas mudanças climáticas. O texto já é uma resposta, vamos dizer, antecipada ao que disse ontem Simon Stiell? Pode ser considerado, né? Porque, na verdade, a FAO está ligada a um outro painel, que é o IPBES, que é o painel da Biodiversidade e Serviços Ambientais, que, por sua vez, é um coligado também com o IPCC, que é o painel do clima. E o novo foco desse pessoal é atacar a agricultura, a pecuária, e aí nesse processo de querer reduzir emissões, eles começaram a questionar, a tentar, vamos dizer assim, a tentar sublimar essas atividades de desenvolvimento. Portanto, você está prejudicando a agricultura e a pecuária generalizada pelo mundo inteiro, principalmente nos países subdesenvolvidos e especialmente mirando no Brasil. Isso é muito interessante, que a própria carta da coalizão CO2 também faz menção aos países sul-americanos. Então seria no Brasil e Argentina também, né? E é exatamente o contrário do que a própria FAO tem que fazer. Então a cláusula pétrea é justamente desenvolver a agricultura para alimentar, acabar com a fome no mundo. E ela está gerando exatamente o contrário. Então nós temos aí coisas muito absurdas que são feitas utilizando esses órgãos. Então, as próprias falas aí do Simon, elas são muito esquisitas, elas não têm nem pé nem cabeça. Por exemplo, ele fala de grandes secas prejudicando as colheitas, quando na verdade é um sistema burocrático governamental com leis bastante esdrúxulas que prejudicam, por exemplo, o acesso à água para a agricultura. O aumento de preços também que eles citam ocorre pela escassez de falta de produção por causa dos mesmos entraves governamentais. Então, se eles começam a criar esses problemas para a agricultura, aí você vai ter um desencadeamento de passos aí que vão reduzindo a comida disponível. Então, redução e controle de áreas produtivas agrícolas são baseadas sempre em ambientalismo. Redução e controle de rebanhos baseados em ambientalismo. O que isso vai gerar? Isso aí vai gerar uma redução na produção de alimentos globalmente, redução da riqueza total, inclusive aumento dessa mazela humana e, portanto, aumento da pobreza e insolvência, inclusive no campo. Então, você vê que isso aí realmente é programado para levar o agricultor, o pecuarista à falência, para eles poderem ficar com as terras. Então, isso tem um plano por trás, né? Outra coisa que ele citou também, que é meio esquisito, né, o êxodo, né, um êxodo dado por causa de mudanças climáticas. O êxodo nunca foi climático, tá? É da falta de oportunidades
e incentivos do Estado. O Estado tem que incentivar essa parte primária da produção, inclusive de alimentos. Será que eles esqueceram das suas cartilhas de doutrinação marxista ou o discurso vai se adequando conforme a música? Né? É bem interessante isso daí. Agora, uma outra coisa que ele também citou, que em pleno conflito armado que nós temos aí de terroristas instituídos dentro do próprio Brasil, o sujeito vai falar de clima que vai causar conflitos. Olha só que coisa esquisita, né? É realmente surreal. Essa ideia de nomadismo e de conflitos por terras pode se aplicar para alguns tipos de povos que têm esse caráter milenar. Só que esse discurso já foi proferido por antropólogos, com muitas aspas, aí, há pelo menos uns 15 anos atrás, falando a mesma bobagem. Tá? Não será meio grau de temperatura que fará isso daí. Agora, um comentário interessante que a gente pode fazer, observando agora a gravação dele de novo aqui, é sobre o limite de temperatura. Né? Isso aí é uma falácia total, isso é uma coisa totalmente chutada, não tem nenhum embasamento científico. O sujeito que fez isso é um alemão, ele fez isso lá em 1992, e ele simplesmente falou que, olha, não fiz absolutamente nada de científico em cima disso, é só uma questão política, que é o que nós estamos vendo na COP mesmo. Agora, Ricardo, tem alguns estudos, outros estudos independentes, que mostram, por exemplo, que eventos climáticos extremos não aumentaram em frequência ou na intensidade nas últimas décadas, como você acabou de citar, que essas adaptações econômicas já mitigam esses impactos sem ter que fazer cortes drásticos de emissões. Esse senso de urgência e, de certo modo, alarmista que a gente acompanha por parte de Simon Steele e ressoa, também reverbera na velha mídia, não soa como uma tática, uma estratégia para tentar forçar transferências bilionárias de países desenvolvidos para emergentes, como o caso do Brasil, disfarçado aí de um discurso de justiça climática? Sim, perfeito. Sempre tem essa urgência, né? O alarde é feito para criar a sensação de medo, de pavor, é o pânico, realmente, isso é uma coisa psicológica tratada em cima da sociedade, e eles usam isso para conseguir aí os seus meios, tá? E é interessante como você citou, né, justiça climática. Então, toda vez que a justiça é adjetivada, ela já não é justiça. Já tem um culpado aí que é pré-definido. A justiça climática, então, é o pior de todos, porque permite uma amplitude maior de elementos que podem ser implicados conforme aí as suas vontades. Então, veja só, você tem aí de um lado a suposta urgência, aí depois você vai apelar para o sistema judiciário, que mundialmente, né, Daniel, você já sabe como que tá o jeito da coisa, principalmente aqui no Brasil. Então, você imagina só agora o Supremo dando, por exemplo, canetadas climáticas para quem desobedecer qualquer coisa que seja aí definida em reuniões de COP, sem a devida contrapartida de outros países. Isso realmente é bastante problemático. Berenice Leite faz a próxima pergunta para o senhor. Oi, professor, bom dia. Olha só, eu quero aproveitar o comentário da nossa audiência aqui no chat. O Wesley Gabriel está dizendo o seguinte, que a tragédia do Paraná vai ser utilizada à exaustão em nome das mudanças climáticas. E, de fato, ontem nós vimos o presidente Lula, que, por sinal, não foi até agora visitar as vítimas lá em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, depois do tornado, mas citou como exemplo durante seu discurso na cúpula lá da COP30. Então, gostaria que o senhor explicasse, né, se é que dá para explicar, porque, de fato, no Brasil nós não víamos esse tipo de episódio e agora está acontecendo. A que o senhor atribui isso? Bom, vamos por partes, né? A gente já vê a incompetência dessa gente. Bom dia, antes de tudo, muito obrigado pela sua pergunta também. A gente vê a incompetência dessa gente quando o próprio presidente da COP também já capitalizou em cima da morte das pessoas no Paraná, aludindo que o que ocorreu é um evento de mudança climática, quando na verdade é um fenômeno meteorológico que opera dentro de uma conjuntura de um quadro meteorológico específico, que também, por sua vez, aconteceu justamente pelo contraste térmico do frio que ainda persiste, olha só que interessante, é do frio que ainda persiste no hemisfério sul em pleno 11 de novembro. Então hoje, os estados do sul, uma parte dos estados do sudeste e o sul do centro-oeste ainda continua frio. Isso tudo contra o quê? O ar quente e úmido que vem avançando nas latitudes,
mas que não está suficientemente forte para empurrar esse cinturão de altas polares para as latitudes mais altas ao redor do Mar Antártico, como indica a tradicional climatologia dinâmica durante o verão. A gente observa isso. Então, as massas polares ficam mais retidas, né, em altas latitudes. Isso não está acontecendo. Se você pegar um quadro hoje com os ciclones extratropicais, ele está idêntico, né? Aí eu vou lançar, inclusive, isso ainda essa semana, idêntico ao que aconteceu em julho. Ou seja, então esse contraste térmico de ar muito frio com um ar quente que está difícil de ganhar essas latitudes é que formam esses tipos de fenômenos. Então a gente vê também uma bagunça generalizada na mídia dizendo que essa coisa é uma novidade, que é após da mudança climática, quando isso não tem nada a ver. O corredor de tornados já foi definido para a Força Aérea Brasileira lá no final dos anos 80 para o início dos anos 90. Foi um major que fez esse trabalho. Ele pega aí um corredor que vai desde o centro da Bahia até o Rio Grande do Sul, nessa parte mais continental, porque realmente é um fenômeno que, em geral, ele é mais continental. Quando é no mar, você tem as trombas d'água. Então, ele não é raro, eles sempre existiram, temos muitos relatos. Inclusive, lá no meu tempo de graduação, lá nos anos 90, quando a gente via essas supercélulas sobre a Amazônia, eu comentava, olha, isso aí deve estar cheio de tornados lá, deve ter derrubado muitas árvores, só que você não tem testemunhas, não tem gente para ver. Hoje você tem mais pessoas, o país tem mais vilas, mais cidades, você tem mais testemunhas, portanto, hoje com celular, registra-se tudo, e aí você tem essa ilusão de que os fenômenos estão aumentando, quando na verdade o que aumentou foi o monitoramento. Então, esse fenômeno, sim, esses fenômenos existem, sim, nós temos tornados no Brasil, inclusive o Brasil também é um dos que desponta aí no número de ocorrências. O que aconteceu foi realmente uma fatalidade de um fenômeno que não foi a intensidade que eles estão falando, então já vamos adiantar aqui um pouco, porque a escala Fujita foi reformada e as velocidades aí diminuíram, mas os índices aumentaram, então você consegue fazer também um estardalhaço falando, olha, um F3, F4, quando na verdade na escala tradicional é um F2 ou um F1, né, tem que ter isso também, mas estão capitalizando em cima disso, quando na verdade é simplesmente um fenômeno meteorológico específico. Só para lembrar, o pessoal deve se recordar que nós tivemos o nosso furacão em 2004. Acredite ou não, os caras ainda conseguiram linkar esse evento com, olha, como já aconteceu, não tem nada a ver, um outro fenômeno de outra escala, e 21 anos depois nós não tivemos mais nenhum. Não tem uma evolução desses fenômenos. Cai exatamente aquilo que o Daniel acabou de falar, né? Quando você coloca isso em longo prazo, você não vê linhas nenhuma de tendência, e o próprio IPCC no AR6, do relatório de 2023, teve que admitir que muitas dessas séries, como nós estamos falando há mais de 15 anos, mostram que não há nenhum tipo de tendência. Guta Pini se junta a nós nessa conversa. Bom dia, Guta, seja bem-vinda. É você quem faz a próxima pergunta para o climatologista Ricardo Felício. Bom dia a todos, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Ricardo, mais uma vez pelas suas contribuições. Bom, eu não sei se nós temos aí, Dani, para mostrar o vídeo da Luísa Mel na COP, que a gente pode mostrar antes da pergunta, ou como é que você prefere? Podemos mostrar, tá aí a imagem. Então, Ricardo, ela fazendo aí uma manifestação, né, contra a pecuária, como se a pecuária fosse a grande vilã aí do aquecimento global, das questões climáticas. Eu queria que você falasse para a nossa audiência se faz algum sentido isso que ela está falando, por que ela está se manifestando dessa forma, o que tem a ver a pecuária aí com as questões climáticas. Bom dia, obrigado pela pergunta também. Tem a ver do início da nossa conversa, que é a FAO, através do IPBES, que é o outro painel, tentando aí atacar as fontes primárias de produção de comida, né? Então, a agricultura, mas especialmente a pecuária, por causa aí do metano, né? O metano tem que ser jogado aí na fogueira para poder ser acusado de gás de efeito estufa e toda essa balela que a gente já sabe. Essa senhora poderia receber um tijolo para comer, né? Eu acho que deveria começar por aí. Todo o pessoal que faz ataque à agricultura ou à pecuária, acho que pode servir areia, tijolo, pedras, qualquer coisa assim para eles comerem, ou um matagal, né? Árvore, casca de madeira, essas coisas,
porque deve ser bem gostoso, o pessoal que adora planeta. Não tem muito o que dizer, né? Simplesmente é um teatro, como a própria COP, eu sempre digo que é um carnaval, e nós temos aí um exemplo clássico do carnaval da COP. O pessoal está assistindo, é exatamente isso. É que nós estamos numa cidade que é Belém, está muito difícil desses grupos radicais chegarem lá, mas se fosse em qualquer outro lugar do mundo, vocês iam ver coisas assim absurdas, né? Pinguim, urso. Então a gente só tem que rir, né? Essa coisa realmente não é séria, né? Saindo um pouquinho aqui do Brasil, Ricardo, os governos da Nova Zelândia e da Irlanda cogitaram fazer o seguinte: uma medida, eu diria, no mínimo, muito radical para combater o suposto aquecimento global. Seria como? Com o abatimento de milhares de cabeças de gado. Segundo o governo da Irlanda, o setor agrícola é responsável por quase 40% das emissões de gases de efeito estufa no país, principalmente devido ao metano liberado por animais como vacas e ovelhas. Já a Nova Zelândia quis taxar o arroto do gado para combater o aquecimento global. Ricardo, essa questão do suposto aquecimento global não tem levado governos e empresas a tomarem atitudes radicais, muitas vezes insensatas, talvez risíveis, por que não dizer loucas, tendo como alegação aí a preservação ambiental? Perfeito. E de novo a gente sempre está atacando. A premissa é completamente falsa. A atmosfera da Terra não trabalha como estufa. Não existe gases com poder de reter energia. O que nós temos é a atmosfera trabalhando em receber energia do Sol pela superfície e distribuindo isso, eliminando na vertical e distribuindo na horizontal. Então, a atmosfera da Terra trabalha dessa forma. Então, inventa-se uma história que a atmosfera da Terra trabalha como uma estufa, que gases fazem isso, e aí você pode aplicar qualquer coisa que esses lunáticos, que esses loucos querem fazer. Essa história de abater animais já é muito antiga, tá? Por exemplo, teve uma empresa também na Austrália que queria abater camelos, cangurus, etc., porque a população deles estava crescendo demais. Iam fazer isso de helicóptero, né? Quase não iam gastar nada de combustível, e ainda ia usar a carne como ração para animais. Então, realmente, é uma insanidade total. Você está coberto de razão quanto a isso. E vão inventando qualquer tipo de história, e todas elas sempre muito bem lucrativas. Agora, o ponto principal disso é que essa sanha, né, baseada numa falsa ciência, isso não é ciência, isso é propaganda, ela permite que os estados pratiquem o terrorismo de Estado, que é usar a força do Estado em cima dos cidadãos e em cima das forças produtivas. Se você não cumprir essas coisas, porque eu tenho que responder às leis ambientais internacionais, nós vamos lhe culpar, nós vamos te taxar, nós vamos tomar a sua propriedade. É isso que está acontecendo e ninguém está se manifestando. Então, realmente, isso aí é uma loucura total que nós temos, que está baseado em absolutamente nada. É uma ciência falida. São 37 anos que o IPCC existe e até hoje ele não trouxe evidências da sua hipótese e não teoria de que o mundo está aquecendo por causa da atividade humana. Então a gente fica aí esperando essa evidência, ela nunca aparece. Então eu programo meus computadores com a falsa evidência e digo que encontrei a evidência do que eu falo. Né? Isso é surreal. Nós estamos passando por um período muito conturbado em que a ciência realmente deixou de ser ciência faz tempo. Pois é, Ricardo, a gente tem acompanhado, a COP30 tem buscado arrecadar, né, um fundo de investimento que chegue pelo menos até 10 bilhões de reais, e eles falam que o objetivo é usar esses recursos para ajudar os países subdesenvolvidos a fazer a transição energética, né, substituir a queima de combustíveis fósseis que emitem o CO2 por, talvez, por exemplo, a energia eólica. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte, né? Os países subdesenvolvidos, e a gente tem também grandes potências que emitem, que são os grandes responsáveis pela emissão de CO2. Isso é possível acontecer
por exemplo, em quanto tempo? A gente tem a China, que é o principal emissor de CO2, né, do gás carbônico. Como é que isso é possível acontecer, né? Em quanto tempo eles fariam uma transição energética? Ou isso é humanamente impossível? Eu queria entender um pouco isso, porque eles cobram tanto dos países subdesenvolvidos e se esquecem dos grandes emissores. Perfeito, isso é impossível de acontecer, nunca vai acontecer. Isso já foi calculado há uns 15 anos atrás. Se você fosse colocar substituir a energia do mundo por painéis solares, você tinha que cobrir simplesmente os 10 maiores países do planeta com painel solar. Eu estou falando cobrir 100% da sua área. Isso não existe, né? Simplesmente não existe. Por exemplo, o próprio Simon, né? O Simon diz, como tinha aquele desenho, as energias renováveis ultrapassaram o carvão este ano como a principal fonte de energia do mundo, né? Foi o que ele disse lá, tá lá. Bom, eu vou esperar ansioso pelas fontes desse pronunciamento. Vamos usar dados, eu até trouxe os dados aqui, de instituições que jogam do lado deles, como a Energy Institute. Então, são os dados que eles mesmos têm. Carvão, em 2023, está aqui, gerou 27% de toda a energia global. Foi o carvão que ele citou. As renováveis, com muitas aspas aí, de novo, apenas 8%. Se somando com a hidrelétrica, que eles também chamam de renováveis, temos então 14%. Ou seja, pouco mais da metade do carvão, com a hidrelétrica junto. Em 2024, no ano passado, é uma piora geral. O carvão gerou 28%, então subiu. Não é uma piora porque usou carvão, não. Porque é a fraude de falar que as energias renováveis estão aumentando. Tá? As renováveis foi para 6%, portanto, baixou. Com as hidrelétricas junto, despencou para 9%, porque a geração das hidrelétricas caiu absurdamente também no ano passado. Resumo, 2024, carvão foi cerca de 3 vezes mais que as renováveis com a hidrelétrica junto. Eu tenho que acreditar que com um passe de mágica em 2025, que o ano ainda não acabou, inverteu essa situação. Eu duvido bastante, tá, que investimentos em renováveis estejam superando o petróleo e outros similares em 2-1, como ele está dizendo. Se for, como a gente já viu, inclusive nos Estados Unidos está aparecendo descaradamente, que eu acho que não é, tá? Será um desperdício, pois é investir um valor 3 vezes maior, não ficou mais barato como ele está falando, não, é uma coisa de 3 vezes maior para gerar bem menos. Então eu chamo que é a eficiência do desperdício, porque essas energias são extremamente caras e nunca perderão o seu caráter de serem alternativas, especialmente quando garantidas como com backup. Então você tem que ter lá a alternativa, mas você tem que ter com petróleo, com óleo diesel, ou qualquer coisa para manter os períodos de baixa geração. Então isso é uma contradição plena. Você tem que ter as duas, pagando por uma que não gera, que cobra, no final das contas, quando você poderia ter só a outra diretamente funcionando. Como é que fica isso? É um exemplo de Portugal, né? Portugal aconteceu com isso, eles têm um imposto específico para manter o backup com diesel por causa das eólicas, né? Ricardo, eu queria voltar ainda na questão da pecuária, porque realmente tem muita gente que acredita ainda no Brasil que é a questão do gado que é o grande vilão para o aquecimento global, enfim, emissões do metano. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho mais por que isso não faz sentido, ou faz sentido, toda a questão de sequestro de carbono, como é que isso funciona para que quem come carne aí possa comer de forma mais tranquila. Perfeito. Não tem. Primeiro que a própria hipótese não tem nenhuma sustentação científica. E pior ainda é falar que o metano, que é um gás que está na faixa de partes por bilhão, veja só, o CO2 está na partes por milhão, o metano está na partes por bilhão. O pessoal chama de o gás traíra, né? Porque ele nunca coopera com o IPCC, portanto eu duvido muito das informações do IPCC dos últimos 10 anos. Ele estava caindo, desaparecendo, estava em 0,7, 0,8, agora estão subindo para 1,2, 1,3, que eu acho muito absurdo dobrar isso. E pior de tudo é que a maior parte das fontes de metano são totalmente naturais.
atividade humana em relação a isso é simplesmente irrisória. A própria carta da Coalizão CO2 para a FAO mostra isso, indica que o IPCC e Caterva simplesmente ignoram as fontes naturais. Então, quando eles se pronunciam dizendo, não, 60% vem da agropecuária, ou 70% vem da não sei o quê, né? É porque eles só avaliam a atividade humana. Eles não fazem a contrapartida da natural, isso é bem porcamente realizado, ignorando duas fontes de metano que são simplesmente da escala planetária, ou seja, os oceanos e todas as bactérias que estão no solo. Isso aqui simplesmente é ignorado. E aí você fala que é a pecuária que é a responsável. Então, essas instituições já nasceram com o caráter de apontar o dedo para culpados. Tá? Elas não nasceram com o caráter de entender a ciência por trás disso. Isso que é importante a gente deixar claro para as pessoas. Isso aí é ciência vendida, é ciência chapa branca. Até que nos últimos 15 anos, as discussões mundiais onde estão os dados primários, que vocês não deixam as pessoas acessarem. Então, veja só, instituições sustentadas por governos que sustentam o discurso, você vai realmente acreditar nisso? Então, é a raposa tomando conta do galinheiro, como a gente está sempre aqui alertando as pessoas. Não dá mais para confiar nesse pessoal, porque esses dados agora são sempre muito bem trabalhados para sustentar um discurso. Quando você vai atrás de informações primárias, você vê que essas coisas realmente são grandes fraudes. Exemplo de temperatura. Pouca gente sabe, mas 90% do sistema de medição nos Estados Unidos apresenta erros de 1 grau Celsius, no mínimo. Tem uma parte lá substancial de quase 15% ou 20%, que dá erros de 5 graus Celsius. O que você está falando, então, que o planeta esquentou 0,8 em 70 anos? Isso é ruído de informação. Aí vende-se isso como um aquecimento global, que é uma enorme fraude, mas permite que eles tomem atitudes geopolíticas globais que vão prejudicar toda a humanidade. Então, essa gente está aí só para lucrar muito, criar processos de controle e prejudicar a humanidade. Estamos com o climatologista Ricardo Felício aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Ricardo, muito obrigado pela gentileza de nos atender, a nossa audiência aqui também agradecendo por todos os esclarecimentos que você trouxe ao longo dessa entrevista e já fica o convite para você estar conosco muito em breve. Muito obrigado, eu só queria fazer um finalzinho aqui sobre o assunto, né? Final de COP, reuniões em salas de portas fechadas, começam as negociatas pilantras de gente que só está preocupada em lucrar muito, criar instrumentos de domínio e ter a garantia dos governos dos estados. Isso nunca teve nada a ver com o clima. Veja que eles estão pedindo 1,3 trilhão de dólares, como dizia o relatório Stern há 15 anos atrás, para financiar a farra de transferência de dinheiro público de vocês, contribuintes do mundo, porque tem mais gente do mundo assistindo a gente aqui, né? Para instituições privadas com a força dos estados nacionais. Isso é COP, além do carnaval. Obrigado, Daniel, pela oportunidade mais uma vez. Nós agradecemos. Deus abençoe todos vocês.